Você já parou para pensar o que a Bíblia realmente quer dizer com a palavra pecado? Muitos imaginam algo terrível, um crime horrendo. Mas a palavra original usada na Bíblia para pecado, em hebraico, é chatá e em grego é amartia. Sabe o que ambas significam? Significam errar o alvo. Imagine um arqueiro. Ele tem um arco, uma flecha e um alvo bem definido. Ele se prepara, puxa a corda, mira com toda a sua concentração e solta. A flecha voa pelo ar, mas por 1 milímetro, ela não acerta o centro. Ela acerta a borda, ou talvez nem acerte o alvo. Isso foi amartia. Ele errou o alvo. O objetivo dele era um, mas o resultado foi outro. É exatamente essa a ideia bíblica de pecado. Deus, o nosso Criador, estabeleceu um padrão de perfeição, um alvo de santidade e justiça. E esse alvo é o próprio caráter dele. Quando a Bíblia diz em Romanos que todos pecaram e carecem da glória de Deus, está dizendo que todos nós, sem exceção, erramos esse alvo. Nossas ações, pensamentos e palavras, por melhores que pareçam, ficam aquém do padrão perfeito de Deus. Essa ideia de errar o alvo nos ajuda a entender que o pecado não é apenas sobre fazer coisas ruins, mas também sobre deixar de fazer as coisas boas que Deus planejou para nós. Tiago 4,17 diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. É a omissão, a indiferença, a falta de amor ao próximo. É ter a oportunidade de acertar o alvo do bem e, por algum motivo, não acertar. Essa separação, esse errar o alvo, começou lá no Jardim do Éden com Adão e Eva. Eles tinham um relacionamento perfeito com Deus, uma comunicação direta, mas ao desobedecerem, eles erraram o alvo da confiança e da obediência. E essa flecha errada criou um abismo entre a humanidade e Deus. A natureza humana foi afetada. Nascemos com uma inclinação para errar o alvo. É como se o nosso arco já viesse um pouco torto, a nossa mira um pouco desviada. Hoje em dia, vivemos em uma sociedade que tenta redefinir o alvo. É a era do pecado relativo. O que é errado para você pode não ser errado para mim. As pessoas criam seus próprios alvos baseados em seus próprios desejos e conveniências. Se todo mundo está fazendo, então não pode ser tão ruim assim, certo? Mas para Deus o alvo nunca muda. A santidade dele é absoluta, imutável. Isaías 5:20 adverte sobre isso. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal. Quando relativizamos o pecado, estamos tentando mover o alvo para que ele se ajuste à nossa flecha torta, em vez de consertar nossa mira. Outro perigo sutil é o pecado de estimação. Sabe aquele erro que a gente comete, mas até gosta um pouquinho? A gente o alimenta, o justifica, o esconde num cantinho do coração. Pode ser uma pequena mentira, uma fofoca, um ressentimento, um hábito que sabemos que não agrada a Deus. O Salmo 6:6-18 diz: se eu no meu coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Esse pecado de estimação é como um peso extra na nossa flecha, garantindo que ela sempre vai cair antes de chegar ao alvo. Ele nos impede de ter uma comunhão plena e sincera com Deus. E como o pecado se manifesta hoje, no nosso mundo moderno e conectado, ele se disfarça. A cobiça se torna ambição. A luxúria se torna liberdade de expressão. O orgulho vira autoestima. Nas redes sociais, vemos a busca incessante por validação, a inveja disfarçada de inspiração, a calúnia em forma de opinião. Estamos constantemente sendo bombardeados com flechas que nos desviam do alvo de Deus. Amar a Ele sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Mas aqui vem a notícia mais extraordinária de todas. Apesar de termos errado o alvo, de estarmos separados de Deus, Ele não nos abandonou. Em vez de nos punir por errar, Ele mesmo providenciou a solução. Essa é a essência do Evangelho. Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo. Jesus viveu uma vida perfeita. Ele nunca, nem por um segundo, errou o alvo. Ele foi o único ser humano que acertou o centro perfeitamente, em total obediência e amor ao Pai, e então na cruz algo incrível aconteceu. Romanos 5:8 nos diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Na cruz, Jesus tomou sobre si todos os nossos erros, todas as nossas flechas que erraram o alvo. Ele pagou o preço pela nossa separação. A justiça de Deus foi satisfeita. Não em nós, mas em Cristo. E ao ressuscitar ao terceiro dia, Ele venceu o pecado e a morte, nos oferecendo um novo começo. Através de Jesus, podemos ter nossos pecados perdoados. O abismo que nos separava de Deus é preenchido pela ponte da cruz. Quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, não é que nos tornamos perfeitos da noite para o dia. Ainda vamos errar o alvo algumas vezes. Mas agora temos o Espírito Santo que vive em nós,
que nos ajuda a ajustar a mira, a fortalecer o braço, a nos arrependermos quando erramos e a nos levantarmos de novo. Ele nos ensina a mirar em um novo alvo, ser cada dia mais parecidos com Jesus. Essa é a mensagem de esperança. Não importa o quão longe você tenha errado o alvo, não importa o tamanho da sua falha ou o peso da sua culpa. A graça de Deus é maior. O sacrifício de Jesus é suficiente. Ele não veio para os que se acham justos, mas para os que reconhecem que erraram o alvo e precisam de um Salvador. Se você sente no seu coração o peso de ter errado o alvo, se você deseja se reconciliar com Deus e começar uma nova vida, eu gostaria de te convidar a fazer uma oração comigo. Não são palavras mágicas, mas a expressão sincera do seu coração. Onde quer que você esteja, apenas feche seus olhos e repita comigo, com fé: Senhor Deus, eu reconheço que sou um pecador. Eu reconheço que errei o alvo e que minhas próprias forças não são suficientes para acertá-lo. Eu me arrependo dos meus pecados, de todas as vezes que minhas escolhas me afastaram de ti. Eu creio que Jesus Cristo é o teu Filho, que ele morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou para me dar a vida nova. Neste momento, eu abro o meu coração e te convido a entrar. Perdoa os meus pecados, limpa a minha vida e me faz uma nova criatura. Eu entrego a minha vida a ti, Jesus. Seja o meu Senhor e o meu Salvador a partir de hoje e para sempre. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, saiba que o céu está em festa. Você tomou a decisão mais importante da sua vida. Busque uma igreja, leia a Bíblia. Comece a caminhar com Deus. Sua jornada apenas começou. Obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvir sobre essa esperança. Deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdo como este. Que Deus te abençoe.